A ausência de padrão gera retrabalho, reclamação, atraso e perda de confiança. Esse é o tema da aula de hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula de hoje eu quero falar sobre um dos maiores problemas dentro de uma operação de banho e tosa, que é a ausência de padrão. Quando um negócio não tem padrão, cada profissional trabalha de um jeito. Cada atendimento acontece de uma forma, cada banho depende da experiência, da pressa, da atenção ou até do humor de quem está executando. E quando isso acontece, o resultado se torna imprevisível. Em alguns dias o atendimento funciona bem, em outros dias surgem atrasos, em outros o cão precisa voltar para algum ajuste, em outros o tutor reclama e aos poucos o negócio começa a perder aquilo que é mais difícil de recuperar, que é a confiança do cliente. É muito importante entender uma coisa: a falta de padrão não parece grave no começo, ela parece com pequenos problemas do dia a dia, um banho que demorou mais do que deveria, uma secagem que não ficou tão bem feita, um produto usado em excesso, uma informação que não foi registrada, uma orientação que não foi passada para outro tutor, um cão entregue sem a finalização esperada ou um atraso que ninguém explicou. Isoladamente, essas situações podem parecer pequenas, mas quando se repetem, elas começam a comprometer toda a operação. A ausência de um padrão, ela gera retrabalho, e retrabalho significa fazer de novo aquilo que deveria ter sido feito corretamente desde o início. Pode ser fazer uma secagem, corrigir uma finalização, dar nova atenção a um cão que já deveria estar pronto, responder uma reclamação que poderia ter sido evitada, reorganizar a agenda por causa de algum atraso ou gastar mais tempo tentando corrigir um erro que nasceu da falha de um processo. E o retrabalho tem um custo. Ele consome tempo, ele consome produto, ele consome a energia da equipe, ele consome paciência do tutor e também ele consome o lucro. Por quê? Enquanto a equipe está corrigindo uma falha, ela deixa de produzir com eficiência. Enquanto um atendimento precisa ser feito, outro pode atrasar. Enquanto o gestor resolve um problema operacional, ele deixa de cuidar do crescimento do negócio. Enquanto um gestor resolve um problema operacional, ele deixa de cuidar do crescimento do seu próprio negócio de banho e tosa. Por isso, o retrabalho não deve ser tratado como algo normal. O retrabalho, ele é um sinal. Ele é um sinal que alguma etapa do processo não está totalmente clara. Um sinal de que a equipe não foi suficientemente orientada. Um sinal de que o padrão não está definido ou, muitas vezes, um sinal de que o padrão até existe na cabeça do dono, mas não foi ensinado de forma objetiva para toda a equipe. Outro efeito da ausência de padrão são as reclamações. Quando o serviço não segue um padrão, o tutor percebe a diferença de um atendimento para outro. Em um dia, o cão ele volta bem finalizado. No outro, ele volta com uma aparência bem inferior. Em um dia, o atendimento ele é rápido, é organizado. No outro, ele demora além do esperado. Um dia, a equipe se comunica bem. No outro, ninguém explica nada. Essa variação gera insegurança e insegurança abre espaço para reclamações. E muitas reclamações, elas não surgem apenas porque o serviço ele foi mal feito. Elas surgem porque a expectativa do tutor não foi alinhada. Porque a equipe não explicou o que seria feito, porque ninguém avisou sobre um atraso, porque a entrega ela foi feita de uma forma descuidada, porque faltou atenção aos detalhes, porque o tutor percebeu a desorganização. Agora, quando existe o padrão, o atendimento ele fica muito mais previsível. A equipe sabe o que fazer, o tutor sabe o que esperar, o gestor ele consegue avaliar melhor e os erros se tornam mais fáceis de identificar e corrigir. Mas quando não existe padrão,
tudo vira opinião. Um profissional acha que está certo, outro faz diferente. O gestor cobra, mas a equipe não sabe exatamente qual é o critério. E o cliente recebe uma experiência irregular. A ausência de padrão também gera vários atrasos. E os atrasos, eles são um dos problemas mais perigosos na rotina de um banho tosa. Porque um atraso, ele raramente afeta apenas o atendimento. O atraso, ele cria um efeito dominó. Quando o cão demora mais do que deveria, o próximo começa atrasado. A equipe, ela fica pressionada e a pressa, ela aumenta e a chance de erro, ele cresce. O tutor ele espera mais, a recepção precisa dar explicação e a operação inteira começa a funcionar sob tensão. É nesse momento que a qualidade começa a cair, porque uma equipe pressionada tende a improvisar. E quando o improviso aumenta, o padrão desaparece ainda mais. O resultado é um ciclo negativo. Falta de padrão gera atraso, atraso vai gerar pressa, a pressa gera erro, o erro ele vai gerar retrabalho, o retrabalho gera mais trabalho ainda e o ciclo termina em reclamação, desgaste e perda de confiança do seu cliente. Por isso, padronizar não significa engessar toda a sua equipe. Padronizar significa dar clareza. Significa mostrar o caminho correto, significa definir como cada etapa deve acontecer. Significa reduzir as dúvidas, significa também proteger o cão, o tutor, a equipe e o negócio. Um padrão bem definido responde perguntas muito importantes. Perguntas do tipo, como o cão deve ser recebido? Quais informações precisam ser registradas? Como a equipe deve se comunicar com o tutor? Qual é a sequência ideal de atendimento? Quais os cuidados precisam ser observados durante o banho? Como deve ser feita a finalização? O que precisa ser conferido antes de entregar o cão? Como avisar o tutor sobre uma observação importante? Como lidar com atraso? Como registrar as reclamações? Quando essas respostas não existem, cada pessoa inventa a sua própria forma de trabalhar e isso torna a operação vulnerável. O negócio ele passa a depender demais da memória de cada um dos profissionais. Passa a depender da experiência individual, passa a depender da boa vontade, da interpretação pessoal desse funcionário. Mas boa vontade não substitui o padrão. Experiência individual não substitui o processo. E improviso não vai sustentar o crescimento. Agora pensa do ponto de vista de um tutor. Ele deixa o cão no banho tosa esperando segurança. Ele quer sentir que o seu cão ele será cuidado por uma equipe preparada. Ele quer confiar que o serviço será feito com atenção. Ele quer receber o cão no horário combinado. Ele quer perceber qualidade na hora da entrega. Ele quer ser informado caso algo relevante aconteça. Quando o atendimento é desorganizado, mesmo que ninguém diga nada, o tutor ele sente. Ele percebe a confusão, ele percebe a falta de comunicação entre a equipe, ele percebe o atraso, ele percebe quando a entrega não tem cuidado e aos poucos a confiança ela vai diminuindo. A perda de confiança nem sempre acontece em uma única situação. Muitas vezes ela acontece aos poucos. Um pequeno atraso hoje, uma explicação mal dada amanhã, uma finalização abaixo do esperado na próxima semana, uma reclamação que não foi bem conduzida, um atendimento diferente do anterior. E sem fazer alarde, esse cliente simplesmente ele deixa de voltar. Ele não reclama, ele não avisa, ele apenas procura outro lugar. E esse é um dos maiores riscos da falta de padrão. Ela faz o negócio perder cliente sem perceber exatamente por quê. O gestor ele olha para a agenda e pensa assim, esse cliente sumiu. Mas muitas vezes o cliente ele não sumiu por acaso. Ele foi perdendo a confiança atendimento após atendimento. Por isso, o padrão ele precisa ser visto como uma ferramenta de proteção. Ele protege o resultado, ele protege a reputação, ele protege a recorrência, ele protege a recomendação e protege a rentabilidade. E dentro do método Dogwash 5R, o padrão é essencial porque ele conecta todos esses pilares. Sem o padrão, o resultado ele varia. Sem o padrão, a reputação ela fica vulnerável.
Sem o padrão, o cliente não tem segurança para voltar. Sem o padrão, a recomendação ela diminui. E sem o padrão, a rentabilidade é consumida por atraso, é consumida por desperdício, é consumida por retrabalho. Um negócio organizado não depende de sorte para poder entregar bem. Ele depende de processo. E processo começa com clareza. Clareza sobre o que deve ser feito. Clareza sobre como deve ser feito. Clareza sobre quem é responsável. Clareza sobre o que precisa ser conferido. Clareza sobre corrigir todas as falhas. O papel do gestor é transformar aquilo que está solto na rotina em orientação clara para toda a equipe. Se a recepção precisa fazer perguntas, essas perguntas devem estar definidas. Se a finalização precisa seguir critérios, esses critérios também devem estar documentados. Se a entrega ao tutor precisa ter orientação, a equipe precisa saber o que dizer. Se o atraso precisa ser comunicado, deve existir uma forma correta de se comunicar. Se a reclamação precisa ser tratada, deve existir um procedimento para isso. Quanto mais clareza existe, menor é o espaço para o improviso. E quanto menor o improviso, menor é a chance de retrabalho. Menor é a chance de reclamação, menor é a chance de atraso, perda de confiança. E isso não significa que todos os atendimentos serão iguais. Cada cão tem a sua necessidade particular, cada tutor tem as suas expectativas. Cada situação exige uma certa atenção, mas o padrão ele vai garantir que mesmo diante de situações diferentes, a equipe tem uma boa segurança para agir. O padrão, ele não elimina a sensibilidade. Pelo contrário, o padrão, ele orienta a sensibilidade. Padrão não transforma atendimento em algo frio. Padrão torna o atendimento mais profissional. O banhista especializado precisa entender bem isso. Ele não é apenas alguém que executa tarefas. Ele é parte de uma operação. Ele precisa seguir esse processo. Ele precisa observar os detalhes. Ele precisa comunicar corretamente. Ele precisa evitar desperdício. Ele precisa reduzir retrabalho. Ele precisa respeitar horários e contribuir para que o tutor confie no negócio. Quando um banhista ele entende o padrão, ele trabalha com muito mais segurança. E aí ele sabe o que é esperado. Ele entende os critérios de qualidade. Ele percebe onde ele precisa melhorar e o gestor consegue acompanhar o desempenho de forma mais justa e de uma forma mais objetiva. A equipe deixa de ouvir apenas frases genéricas do tipo precisa melhorar e passa a receber uma orientação clara. Por exemplo, precisamos melhorar a conferência antes de entregar. Tem que ter um pente fino. Outra coisa, precisamos registrar melhor a observação do tutor. Precisamos reduzir o atraso nessa etapa aqui específica. Precisamos padronizar a comunicação no final de cada um dos atendimentos. E essa clareza muda toda a operação. Porque aquilo que é claro pode ser ensinado. E aquilo que é ensinado pode ser repetido. E aquilo que é repetido pode ser avaliado. E aquilo que é avaliado pode sempre melhorar. Para começar a corrigir a falta de padrão, o primeiro passo é observar a rotina. Não começa procurando o culpado, começa procurando padrões de falha. Onde os atrasos acontecem com mais frequência? Em qual etapa surgem mais reclamação? Quais serviços que geram mais retrabalho? Quais informações costumam se perder? Quais profissionais trabalham de forma muito diferente? Quais situações deixam o tutor inseguro? E depois disso, escolha uma etapa para padronizar primeiro. Não tenta organizar tudo de uma vez. Começa pela recepção, ou pela execução, ou pela finalização, ou pela entrega. O importante é você transformar uma parte da rotina em um processo mais claro. Por exemplo, se o problema está na recepção, cria um roteiro de perguntas. Se o problema está na finalização, cria um checklist de finalização. Se o problema está nos atrasos, acompanha o tempo etapa por etapa. E se o problema está na reclamação, cria um procedimento de resposta. Agora, se o problema está na entrega, defina uma comunicação padrão para cada um dos tutores. Aos poucos, o negócio ele vai deixando de depender do improviso e a equipe ela passa a trabalhar com mais alinhamento. O tutor ele percebe mais profissionalismo. O número de falha ele diminui.
A confiança, ela começa a aumentar. E a grande mensagem dessa aula, ela é muito simples. A ausência de padrão custa caro. Ela custa o tempo, ela custa produto, ela custa energia, custa reputação, custa clientes, custa o lucro do seu negócio. Por um outro lado, o padrão, ele vai fortalecer o seu negócio. Ele vai reduzir o retrabalho, ele vai diminuir a reclamação, ele vai evitar os atrasos, ele vai aumentar a sua previsibilidade, ele vai melhorar a experiência do tutor e vai proteger a confiança construída a cada atendimento. E para finalizar essa aula, eu quero que você faça uma atividade prática. Pensa nos últimos atendimentos realizados aí dentro do seu banho tosse. Escolha pelo menos três situações em que houve retrabalho, em que houve reclamação, ou atraso, ou insegurança do tutor. E para cada situação, busque responder a essas perguntas. Qual a etapa que falhou? O que não estava claro para a equipe? Que padrão poderia evitar esse problema no futuro? Essa reflexão, ela é o começo de uma grande mudança, porque uma operação mais forte não nasce do acaso. Ela nasce de um padrão, nasce do processo, nasce de uma equipe muito bem orientada e nasce de um gestor disposto a transformar a rotina em um sistema mais profissional. E lembre-se de uma coisa, quando não existe padrão, o negócio trabalha no improviso. E quando o negócio trabalha no improviso, a confiança do cliente fica em risco. Nos vemos na próxima aula.